Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestra clase número 8. Y ya vamos en número 8. Estamos yendo muy rápido, el tiempo está pasando muy rápido. A ver, en la clase anterior, nosotros hablamos de algunos vocabularios de prendas de vestir e de colores. Vimos as peças de roupas em espanhol e vimos algumas cores. Foi isso? Então, na aula de hoje, nós vamos reforçar isso que a gente aprendeu. Falaremos também de alguns objetos da casa, tá bom? Falaremos de alguns outros vocabulários referentes a isso, tá bom? Então, mais uma vez, eu quero pedir a vocês que deixem aqui embaixo, né, assinem a frequência e deixem as perguntas, os comentários de vocês, tá bom? Agradeço de coração aos comentários que eu estou recebendo, alguns nos vídeos, outros pessoalmente, né? Outros por mensagens, enfim. Gente, não deixem de perguntar, não deixem de me dar esse feedback para que eu saiba que vocês estão entendendo, para que eu possa melhorar em alguma coisa, né? Então, vocês podem deixar aí as sugestões de vocês também, que tipo de dúvida você tenha, para que eu possa fazer uma aula referente a isso, tá bom? Nós estamos aqui tratando de conteúdos, né? E trabalhando textos, mas quando estiver mais próximo mesmo do Enem, gente, a proposta é que a gente trabalhe realmente só questões das edições passadas, né, do Enem. Não se preocupem, vocês estão vendo alguns conteúdos, né, isso é importante para que vocês tenham base para responder, para interpretar bem um texto, tá? Façam anotações, isso é fundamental, imprescindível que vocês façam anotações de tudo que vocês estão assistindo. Revise a aula, né? Assista novamente, tire suas dúvidas, pegue o seu material, que inclusive essa aula encerra esse primeiro material, tá bom? A partir da próxima semana já vou estar enviando um novo material para vocês, para que vocês possam, para que a gente possa, né, na verdade, dar continuidade aos nossos conteúdos. E é isso, gente, vamos começar? A ver. Então, nós vamos ver de fato, né, os vocabulários referentes às peças de roupas. Lá no finalzinho a gente vai traduzir, interpretar alguns textos, tá bom? Então, vamos lá. La vestimenta de un pueblo es también parte de su cultura. Factores naturales como el clima, por ejemplo, también pueden ser determinantes en cuanto a manera de vestirse de un determinado grupo y a veces podemos reconocer el origen de una persona nada más que por la ropa que lleva. Isso é, assim, uma verdade absoluta, né, em relação a vestimenta de um povo, né, como a gente se veste, faz muito parte da nossa cultura, né, de como a gente foi instruído, né, como a gente, o que a gente vivencia, né, o que a gente vê. Então, é muito importante realmente pela cultura também, né, formação cultural, nossa formação cultural, a formação cultural do nosso povo. Bom, nós temos aqui algumas prendas de vestir, né? Algumas são bem iguais ao português, algumas são diferentes, e é isso que a gente vai ver agora. Abrigo em espanhol, abrigo, casaco, nós já tínhamos visto isso na aula anterior. Saco, saco é paletó, aquela parte de cima, né, do terno. Pantalón, calça, serve para qualquer tipo de calça, tá bom? Aí você especifica depois, por exemplo, uma calça entallada, aliás, um pantalão entallado, que é uma calça de malha, ou pantalão jeans, calça jeans, pantalão vaqueiro, que também é calça jeans, pantalão de cuero, calça de couro, enfim, tá bom? Falda em espanhol, que é saia, falda curta, saia curta, falda larga, saia comprida. Polo ou blusa. Polo é a camisa polo, né? E a blusa, a blusa feminina. Medias e calcetines. Gente, tem essas duas variações mesmo, né?
Médias são as meias. A meia mais comprida, tá bom? Também pode ser chamada de meia pantalão, né? Que é a meia calça. E a meia de jogar futebol, aquela meia mais comprida, né? E calcetines também são meias, só que são aquelas meias mais curtas, tá bom? Aquelas meias curtinhas. A gente chama de calcetines em espanhol. Calzón e braga. Calzón em espanhol e braga, né? Os dois aí é calcinha, tá bom? Em espanhol, a calcinha, né? A peça íntima feminina. Calzoncillo é a cueca, a roupa masculina. Calzoncillo, tá bom? Poncho é o cara do RBD, né? Mas não é. Também, mas poncho, ele está se referindo a quê? Está se referindo àquelas mantas que são usadas lá naquela região do Peru, Bolívia, uma região mais fria dos Andes, né? Que tem regiões lá muito frias, né? Eles usam, como se fosse uma manta, até colorida, né? Eles fazem com lã das lhamas, né? Que tem só um buraco aqui para colocar a cabeça, né? Eles colocam e fica aquele manto. Aquilo ali é para o frio, né? E se chama poncho em espanhol. Sombrero, que é o chapéu, tá bom? Chapéu. Sapatilhas, que são tênis, cuidado, tá bom? Heterossemânticos. Sapatilhas são tênis, esses tênis esportivos, por exemplo, tênis comuns. Lembrando, gente, que por que eu estou passando essas prendas de vestir, esses vocabulários? Porque podem aparecer textos, né, que falem sobre isso. Então, para que você não seja pego aí de calças curtas, né, como diz a expressão. Como a gente viu, né, na aula passada, alguns textos, e como a gente vai ver hoje também. Sayonaras ou chanclas. Sayonaras. Minha vizinha ali, né? Sayonara. Mas não, sayonaras em espanhol não é nome de gente. Sayonara são chinelos, tá bom? Chanclas também são chinelos. Os dois aí podem ser usados para esse chinelo havaiana, esse chinelo de dedo, né? Sandálias mesmo. Vestido. Sapatos. Suecos, esse é bem interessante. Suecos é tamancos, tá bom? Aqueles tamancos, acho que hoje nem se usa mais. Aquelas tamancas, né? Que as nossas mães, tias, primas, enfim, sempre usavam, né? Antigamente. Chaqueta, jaqueta. Mochila. Carteira. Maleta ou maletim é a mala de levar roupa, né? Traje em espanhol é terno, tá bom? Terno, que pode ser terno masculino ou feminino, né? Aquela roupa social. Eles chamam de traje em espanhol. Pañuelo é lenço, tá bom? Lenço, cuidado. Pañuelo, lenço, heterossemântico. Pañal em espanhol é fralda. Então, assim, a falda é saia. E pañal é a fralda mesmo, de criança ou fralda geriátrica, né? Para os idosos ou para quem precisa usar, né? Pañal. Corbata é a gravata, tá? E bermuda é o short, bermuda. Temos aí guantes, que significa o quê? Luvas, tá? Chaleco, jaleco. Enfim, vocês conhecem, né? Que médico usa, farmacêutico, professor, jaleco. Confira essas fotos. Opa! O Google ligou aqui sem querer. Beleza. BBD, gente, eu não faço ideia. Essa palavra aí, BBD. Deve ser algum tipo de vestimento muito característico de algum país hispanohablante. Aqui a gente não tem essa peça. Mameluco é macacão, tá bom? Macacão. Daqui a pouco eu vou pesquisar esse BBD para ver o que é. Mameluco, macacão, tá bom? Aquela roupa também, macacão. Gafas são óculos, tá? Óculos. Gafas de sol, óculos de sol. Também tem outra palavra para óculos, tá? Óculos de grau, por exemplo, se chama gafas também, mas também pode se chamar de anteojos.
É isso, anteojos. Enfim. Chandal também pode significar sandália. Pijama, pijama. Bata, bata, comum. Chompa ou jersey. Chompa ou jersey. Jersey em espanhol, gente, é suéter, tá bom? Suéter. Sujetador ou sostén, as duas palavras significam sutiã. Gorra é boné. Gorra, boné. Cinturón, que é cinturão, cinto. Bufanda, que significa cachecol. Cachecol, palavra bem diferente aí, bufanda. Pendientes são brincos, tá? Pendiente. Aro, argolas, tá bom? Pulseira, né? Aquelas pulseiras de argola, aro. Arito são aqueles tipos de brinco, né? De argola. Lentija, lente de contato. E anillo, anel. Anillo, anel. Ok. Esses exercícios práticos aqui, vamos tentar fazer juntos, ó. Nós temos uma imagem aí, né? Com alguns objetos destacados por números, e a gente vai identificar pelos números, né? Pelas imagens, na verdade, qual é o nome deles em espanhol, tá? Os nomes dos objetos com os números correspondentes na figura. Vamos lá. ¿Qué es el número? ¿Qué es el maletín? Maletim. O que seria o maletim? Vamos procurar aí o maletim. Maletim, pronto, encontramos. É a mala pequena, né? Número 4, tá bom? 4. Maletim, número 4. Essa bolsa que está em cima da cama, essa mala pequena. Ok? Carta é carta mesmo, né? Deixa eu só ver se eu encontro aqui. Ou não é? É a carta, é o que o menino está escrevendo. E eu procurando assim em outros lugares. Tá aí, ó. O menino está escrevendo a carta, tá bom? Sobre. Então, sobre pode ser sobre algo, né? Mas ele também pode ser um substantivo e ele significa envelope. Olha que diferente. Nós chamamos essas palavras, pessoal, que são iguais, né, no português e no espanhol, mas têm significados diferentes, de falsos cognatos ou de heterossemânticos, tá bom? Então lembrem disso. Sobre em espanhol pode ser sobre alguma coisa, né? Mas também pode ser o substantivo e significa envelope, envelope, sobre. Televisor, televisão, né, número 1. Aí o sobre, gente, é o número 12, tá? Envelopezinho da carta. Televisor, número 1. Almohada. Almohada é travesseiro em espanhol, tá bom? Travesseiro, não é almofada, é travesseiro, tá bom? Silla é o número 7, significa cadeira em espanhol, tá bom? Silla. Lecho, déjame ver se eu encontro. Lecho, gente, é o leito, tá bom? A cama, tá bom? Cama. Ou o leito da cama, eu não sei se em espanhol eles chamam lecho só a parte que tem a cabeceira, né? Acho que deve ser, então, é o número 2, tá bom? Número 2, onde está indicando o número 2 na imagem. Sábana, deixa eu procurar, aí. Sábana é lençol, tá bom? Lençol em espanhol, sábana. Escritório em espanhol, gente, não é escritório de trabalhar, por exemplo, trabalhar no escritório, enfim. Esse tipo de escritório aí a gente chama em espanhol de oficina. Escritório é onde se escreve, é lugar que se escreve. A gente chama aqui de escrivaninha, né? Então, aí seria o número 3. E repisa, déjame ver se eu encontro. Repisa, gente, é como se fosse uma
uma estante, não é nem estantezinha, é o número 14, tá bom? É esse número 14 aí da imagem. É como se fosse uma prateleira. Pronto, era isso que eu estava querendo lembrar. Repisa é uma prateleira. Prateleira. Ok. Terceira coluna. Sapatixas. Sapatixas. Sapatixas, gente, em espanhol é tênis, né? Deu para encontrar aí onde está o tênis? Deixa-me ver. É o número 9. Segunda folha. Ah, é porque eu acho que eu cortei, gente. Sem querer, mas está aqui embaixo, ó. Perto da cama, das mochilas, tá? Tem um tênis roxo aí. Morado em espanhol. Morado, tá bom? Sapatixas, número 9. Que eu acho que eu cortei na imagem, sem querer. Na hora de fazer o slide. Tapiz. Tapiz é tapete. Né? Tapete. Carpete. Em espanhol, número 10. Tapiz. Fraçala. Fraçala. Fraçada é o número. Deixa-me encontrar uma fraçada. Só falta eu ter cortado também da imagem. Não, tá aí. É o pano de cama, tá? Fraçada. Pano de cama. Tá aí. Número 5, tá bom? Número 5. Bentana. Bentana, número 11, tá aí sim, perto do menino, né? Que é a janela. Janela. E lâmpada, é a lâmpada, né? A luminária, né? Número 15, lâmpada. Beleza? Ok. Passemos. Vamos continuar relacionando as colunas com mais alguns vocabulários. Agora, gente, dessa vez aí nós vamos comparar como é dito em espanhol, o espanhol da América, né, e o espanhol oficial lá da Espanha. Existem algumas diferenças, viu? E vai ser bem interessante. Por quê, professor? Porque os textos, gente, são muito espanhol da América. Eles pegam de textos do Enem, né, de alguns vestibulares que cobram espanhol, eles cobram de jornais, de periódicos da América Latina. Mas já aconteceu de cobrarem de textos de jornais espanhóis, né? Como, por exemplo, o El País, né? Muito cobrado o El País da Espanha. Então, não é impossível que haja um texto da Espanha. E se por acaso aparecer alguma palavra, né, que seja diferente, né, no vocabulário, vocês saberem, vocês conhecerem, tá bom? Então, vamos lá. Na América se diz, aí nós temos a primeira coluna, e na Espanha se diz. Então, na América se diz computadora. Computadora, aqui na América, né? Já lá na Espanha, né, na Europa, eles dizem ordenador. Ordenador. Então, tá aí no quarto parêntese, ordenador. Relacionem, número 1. Computadora ou ordenador. As duas formas estão corretas. Chancho, chancho, chancho en español, chancho. Chancho, a gente diz chancho aqui na América e lá a gente diz cerdo, cerdo. Professor, e o que é cerdo? É porco, porco, carne de porco, carne de cerdo ou chancho, tá bom? Número 3, alto, alto. Alto, gente, alto em espanhol é carro, tá bom? Em espanhol tem 3 formas de dizer carro. Alto, coche e carro, igual em português, carro. Então, essas 3 formas aí. Só que é mais usado alto aqui na América. E lá na Espanha eles chamam de coche, coche, tá bom? Coche. Tá lá ali embaixo, no parêntese, no quarto parêntese de baixo para cima. Bueno, vamos a ver. Fraçada. 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 Fraçada, derramei. Se eu coloquei certo. Coloquei. Manta, tá bom? Manta. A manta da cama. Tá bom? Manta. Fraçada. Ah, a gente viu no vocabulário anterior. Tô ficando doido. Fraçada, manta, tá bom? Choclo, choclo. Choclo, o que é esse choclo?
Choclo, nós chamamos milho aqui na América, choclo. E lá na Espanha eles chamam maíz. Professor, mas eu já vi maíz aqui na Argentina, nesses países assim, já vi alguma coisa que eles falam de maíz mesmo. Pode, gente, não tem problema. É só algum sinônimo, tá bom? Que pode aparecer. Choclo ou maíz. Maíz, milho, tá bom? Pra gente que é milho. 6, ônibus. Aqui a gente diz ônibus, ônibus. E lá na Espanha, como é que eles dizem? Autobus, 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 é ônibus. 7, departamento, departamento, departamento. Departamento, gente, é apartamento, tá bom? E aqui, lá na Espanha eles chamam de piso, piso, tá bom? Piso. Heladeira, aqui chama-se heladeira. Lá eles chamam de nevera, nevera, tá bom? Nevera ou heladeira, geladeira. Chompa, chompa, chompa. Déjame ver. Chompa, chompa, chompa. Jersey, é sinônimo de jersey, né? Suéter, 2 são suéteres, significam suéter. Plata, plata, dinheiro, dinheiro, tá bom? Aqui diz dinheiro também, dinheiro, dinheiro. Pero se usa mais plata. Tiene plata, plata, para dinheiro, tá? E lá na Espanha é dinheiro mesmo, dinheiro. Barrila, aliás, balija, balija, balija. Balija, balija, balija. Déjame ver. Maleta, maleta. Balija é como se fosse mala, maleta. Então, são sinônimos, tá bom? Maleta, mala, em português, né? E por último, flojo, flojo. Flojo ou perezoso, na Espanha. Preguiçoso. Então, lá na Espanha, perezoso, e aqui, flojo. É muito comum você chamar uma pessoa de preguiçosa, de folgada, né? Floja ou flojo. Nossa, eu já ouvi muito isso, expressões. Flojo. Beleza? Passemos, gente. Agora nós vamos falar sobre o texto, tá bom? A gente vai fazer interpretaçãozinha de texto. Bom, o texto diz o seguinte: um quarto modelo, e aí na imagem nós temos uns hieróglifos, né? Uns egípcios, eu não sei, uma língua egípcia. Eu acho que é isso. E um telefone, um celular, antigo, né? Lembrando, esse texto, gente, foi da Faculdade Estadual do Rio de Janeiro. Agora eu não lembro o ano, mas deve ser bem antigo. A gente vai ver lá nas referências, tá? Vamos lá. De todos los nuevos medios de comunicación, quizá sea el móvil el que ha destacado las mayores controvérsias sociales. De todos os novos meios de comunicação, talvez o celular, móvil, em espanhol é celular, seja aquele que alavancou, né, as maiores controvérsias sociais. Por quê? Cuentan con sufridos detractores que advierten que las nefastas consecuencias de su utilización masiva, especialmente la modalidad de mensajes SMS entre los adolescentes. Então, tá dizendo aí que graças aos celulares, né, trouxe graves consequências pela sua utilização massiva entre os adolescentes, porque eles começaram a usar muito o SMS. Aunque, curiosamente, ou seja, embora, curiosamente, los SMS no formaban parte de la planificación tecnológica de los móviles, de ahí que ese inesperado éxito que tuvo la opinión, Vamos ver aqui. Esse trecho diz assim: embora, curiosamente, os SMS não formavam parte do plano tecnológico dos celulares, daí o inesperado êxito que obteve essa opção.
Então, gente, lá no início, né, quando começaram a surgir os telefones, eles não foram feitos para trocar mensagens. Esse SMS aí, ele surgiu e ele se tornou, assim, um fenômeno, né? Quem é mais da época ali do início dos anos 2000, né, 2005, mais ou menos, 2004, sabe do que eu estou falando, né? A gente usava muito os serviços de SMS, de mensagem de texto, porque não tinha internet, né, nos celulares, então a gente usava para trocar mensagens. Isso foi um boom, né? um êxito, um sucesso muito grande, uma revolução para a tecnologia, principalmente entre os adolescentes, né? E isso gerou muita crítica, segundo o texto. Mensajes sorprendieron incluso a las propias operadoras de telefonia móvel, ou seja, essa opção de mensagens, ela surpreendeu inclusive as próprias operadoras de telefonia móvel, que antigamente não tinha sido feito para esse fim, de trocar mensagens, tá bom? Eles colocaram como uma função ali, como uma calculadora, mas nunca pensavam que fosse ser um boom, né? Quizá los que más airadas protestas levaram sean los lingüísticos y profesores a los que traen la cabeza la disortografia que impera en los mensajes. Ou seja, talvez o que causou mais ira e protesto foram os linguistas e professores que observaram, né, que começou a existir uma certa desortografia, né, que impera nas mensagens, ou seja, o uso da linguagem informal, né, nas mensagens. Isso deixou muito irado os professores e os linguistas. Os padres, os pais, no caso, né, porque são quem pagam a fatura, e os sociólogos preocupados pelos casos de adicção, de vício e de uso irresponsável. Adicção, vício, tá? La cifra de usuários compreendida en estas edades aumenta com tanta rapidez que a Associação Projeto Hombre, especializada em tratamentos de toxicômanos, ha lançado um mensagem de alerta ante o crescimento de los casos de adicção a móveis em menores de 18 anos. Então, até uma associação teve que enviar mensagem dizendo para as pessoas, né, terem calma e tal, porque ficaram realmente muito... Tá sendo um vício muito grande, né? Estava sendo um vício muito grande entre os jovens, principalmente entre os jovens menores de 18 anos. O perfil del adicto, perfil do viciado, né, da pessoa viciada nessa tecnologia, coincide com o adolescente que recebe uma média de 60 mensagens ao dia. Ou seja, o vício está em adolescentes que recebem por meio, né, de 60 mensagens ao dia, que chateia, ou seja, que conversa até altas horas da madrugada, o que mostra, né, o que mostra irascível e ansioso se seu aparato se queda sem bateria, e que fica muito irritado e ansioso quando seu aparelho fica sem bateria, sem saldo, né, sem créditos, ou está fora da cobertura momentânea. Gente, isso aqui é muito anos 2000 mesmo, viu? Para quem é da época vai entender. Los defensores desta modalidade de comunicação insistem em sua novidade absoluta, sobretudo em seu caráter transgressor. Então, tinha quem defendesse, né? Dizendo que isso era novidade, que isso era uma coisa boa, que ia trazer muito progresso e etc. Pero ni la novedad está, ni la transgressão escapa de certas regras, ou seja, nem o convencional, né, escapa de certas regras, nem o progresso escapa de certas regras. Muitos de los mecanismos de criação de los SMS se remontam ao origen de la escritura. Muitos desses mecanismos de criação, né, das mensagens de texto, remontam a origens, lá na origem da escritura, que faz mais de 3.300 anos atrás. Igualmente, o uso de emoticons, né, daqui dos emoticons, estas carinhas com sorriso, construídas mediante a combinação de sinais de pontuação,
teriam seu equivalente nos primitivos pictogramas e nos signos hieróglifos. Ou seja, naquela época não tinha os emojis que nós temos hoje, né? Aquelas carinhas que representam as emoções, né? Que nós temos no WhatsApp, em qualquer rede social, na verdade, né? No celular. Antigamente a gente fazia combinações de sinais de pontuação para exprimir alguma emoção, né? A gente colocava os 2 pontinhos e o parêntese, né, para expressar o quê? Que estava feliz, ou colocava um sinal de igual com o parêntese, ou colocava o parêntese ao contrário, né, para dizer que estava triste, enfim. Eu, particularmente, sabia de muitos, né, como é que fazia muitos, criava muitos. E a criatividade da gente era muito grande nessa época, porque não tinha os emojis, então a gente tentava retratar as emoções ali a partir de sinais de pontuação. Os estudiosos aí no texto mostram que esse tipo de intenção, né, de mostrar essas emoções através desses sinais, já vinham antes, né, antes dos SMS, claro, né, já vinham lá desde os sinais dos hieróglifos, enfim. Sim, é alarmante que a escrita dos SMS comece a afetar a competência comunicativa dos mais jovens. Mal sabiam eles, né, gente? Esse texto é de 2003 também. Mal sabia eles como ia afetar, né, hoje em dia. Eu não sou um crítico em desfavor da tecnologia. Pelo contrário, eu amo tecnologia, estamos aqui usando tecnologias, mas a gente tem que tomar muito cuidado também para que a gente também não deixe de usar o português corretamente, né? O que é cobrado em vários lugares, enfim. Então, mal sabiam eles que a tendência era só piorar, né? A gente ia abreviar, a gente ia usar várias outras coisas que não fossem a gramática normativa. Quem sabe transformará, se converterá em aceitar que está surgindo um quarto meio de comunicação muito complexo entre o oral, o escrito e o gestual. Dessa forma, essas situações não deveriam desencadear a crítica exagerada, pois já contamos com exemplos similares de hibridação de códigos, ou seja, estão surgindo códigos de comunicação a todo momento. Esse aí foi um texto do Los Sábados de ABC, em 2003. Vamos lá, vamos para as questões do texto. Número 1. Segundo o texto, um dos pontos positivos do celular, lembrem-se, móvel em espanhol, celular, como meio de comunicação é a sua capacidade de promover o quê? Segundo o texto, os pontos positivos do celular é a crítica, a escritura, a inovação ou a argumentação. Ele tem a função de promover o quê, meu povo? A inovação, né? Segundo o texto, é um dos pontos positivos do celular. É trazer o quê? Inovação. Letra C. 2. Cuenta com sufridos detractores que advertem. O destacado se refere aos que, vamos lá, sufridos detratores, contam com esses que, letra A, se calam, se queixam, resignam ou aderem. Sufridos detratores que advertem, né, que chamam a atenção, ele está se referindo às pessoas que se queixam, tá bom? As pessoas que têm queixa sobre isso. Então, letra B. Número 3. A autora afirma que não se deve dar importância demais à desortografia. Segundo seu argumento, se baseia em que essa desortografia é um processo conhecido, um código inabitual, uma ideia convencional ou um preconceito generalizado. Então, o que é que pode ser aí? Então, ela está dizendo, né, que não precisa fazer esse alarde todo, né, dar tanta importância à desortografia, porque é um processo que já é conhecido. Ou seja, existem outras formas já de fazer isso, de não usar a gramática normativa o tempo inteiro, né, quer seja no oral, no gestual, enfim. Então, letra A, já é um processo conhecido. Quarta questão. O título se apresenta em forma de pergunta. De acordo com a leitura do texto, o fragmento melhor oferece uma possível resposta
a essa pergunta é... Então, ó, de acordo com a leitura do texto, o fragmento que melhor oferece uma possível resposta a essa pergunta é: aunque curiosamente los SMS, embora curiosamente os SMS, a que título, professor? O título do texto, ó, vou voltar aqui. Um quarto modelo. O que é que se assemelha a esse título aí? O que é que poderia ser uma resposta? Quarto modelo aí, ele está falando de quê? Quarto modelo de comunicação, tá bom? Então, vamos lá. Curiosamente, los SMS. De aí que inesperado êxito, esse inesperado êxito, pero ni la novedad es tal que, ou quem sabe, se converterá em aceitar. Então, o que se assemelha aí ao título, gente, a esse quarto meio de comunicação, nessa quarta forma, é que talvez no futuro será mais aceito. E realmente foi, né? Então, a letra D aí é a correta. 5. A reflexão sobre o problema da adicção, do vício nos celulares se atribui a quem? Ou a quem, né? A que ou a quem? Vamos lá. Essa reflexão sobre o problema do vício nos celulares se atribui a quem? Aos pais, aos linguistas, aos sociólogos, aos professores. Bom, quem vai estudar sobre esse problema do vício e tudo, quem vai refletir sobre isso, são os sociólogos, né? Sociólogos que são mencionados lá no texto também. Os pais estão preocupados com o valor que eles vão pagar, né? Os linguistas e professores com o uso da gramática não normativa, né? Com a desortografia, como eles colocaram. E quem vai se preocupar mesmo em fazer reflexão sobre esse vício, né, sobre esse problema, são os sociólogos, né? Sexta, segundo a autora, ni la novedad ni la transgresión del lenguaje de los SMS são absolutas. A alternativa que expõe o argumento para essa afirmação é, vamos lá, a criação dos SMS remota a 3.300 anos. Os hieróglifos correspondem a gestos convencionais. O homem representa por pictogramas desde faz muito tempo atrás. Ou a origem da escritura está nos emoticons egípcios, né? Gente, aí o que remete a essa frase, né, que a autora citou, nem a novidade e a transgressão do progresso da linguagem dos SMS são absolutas. Está falando sobre aquela passagem que diz que antigamente, né, já faz muito tempo que o homem representa, né, esse tipo de progresso, né, que são colocados nos SMS, por pictogramas. Então, é a letra C, tá bom? Letra C aí. É isso, gente. Ficou uma questãozinha aí para vocês fazerem no material, que é onde tem seção Enem. Eu gostaria que vocês fizessem e vocês colocassem aqui nos comentários, né, se vocês conseguiram colocar a alternativa correta, né, que vocês marcaram, a alternativa que vocês encontraram. E se ficou alguma dúvida também, colocar aqui nos comentários, tá bom? Para que eu possa tirar essas dúvidas de vocês, né? Então, me deem esse feedback, tá bom? É importantíssimo. Gente, foi isso. Nos vemos na próxima classe e hasta luego.